o processo Ótimo. da sua superação. Mas eu queria conversar com a doutora Gabriela e perguntar para ela, a gente hoje em dia, foram tantas informações sobre o mundo do jogo no Brasil e a gente acompanhou durante tantos anos, né, esse debate sobre se o Brasil aceita, legaliza cassino, legaliza caça-níqueis. O que é hoje que a legislação diz sobre o jogo no Brasil? Pronto, perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite, Clóvis, por estar participando aqui com vocês. E assim, como é que a legislação encara, hoje em dia, a questão dos jogos online, presenciais? Antigamente, lá pelo decreto-lei que regulamenta as contravenções penais, no artigo 50, tinha a proibição expressa em relação às apostas de jogos esportivos. Tinha lá a linha C, que proibia expressamente essa questão. E outros tipos de exploração de jogos de azar, além da questão dos jogos de apostas esportivas. Depois, lá com a lei que foi sancionada pelo presidente Michel Temer em 2018, ao final desse ano de 2018, veio a regulamentação das apostas que a gente chama de cota fixa. Por quê? As apostas de cotas fixas, que são geralmente chamadas de bets, se relacionam a eventos reais, a esportes reais. A gente pode falar ali de um futebol, de um basquete, de um MMA, de uma questão de hipismo, né? São eventos reais que você aposta e você sabe exatamente qual o valor que você vai poder ganhar. É uma questão mais de prognóstico, é uma questão mais de estatística, digamos assim. Essa questão é que foi regulamentada lá no finalzinho do governo Temer, certo? Mas qual foi o problema? A lei foi sancionada, mas ela deixou um vácuo enorme em relação à regulamentação, né? Porque não existia. Existia um prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, para que o Ministério Público, o Ministério da Fazenda, o governo, ele trouxesse uma regulamentação em relação às bets, às apostas esportivas, em relação à cota fixa. Os demais jogos que dependem exclusivamente de sorte, né, como caça-níquel, como o jogo do tigrinho, como o foguetinho, todos esses jogos que dependem exclusivamente da sorte continuam criminalizados. Eles são infração penal, é uma contravenção penal que a gente chama, que é uma espécie de infração penal, mas eles continuam criminalizados. A abertura que a gente teve foi em relação às apostas de cota fixa relacionadas àqueles eventos reais, né? E a partir disso é que houve no início de uma regulamentação ali em 2018, mas que trouxe margem ali para diversas empresas hospedadas no estrangeiro, né, atuar aqui no Brasil, porque não existia regulamentação nenhuma, né? Aí o que acontecia? Os apostadores tinham uma dificuldade enorme. Por quê? Porque como essas empresas elas não tinham hospedagem aqui no Brasil, elas não tinham uma sede, elas não tinham um representante legal aqui, eventualmente, se eles fossem vítima de um golpe, se eles não recebessem o valor das apostas, o que acontecia? Uma dificuldade enorme para conseguir processar, né, essas empresas. Por quê? Porque elas não tinham um representante legal aqui no Brasil. Então, o que a pessoa lesada podia fazer? Ou ela acionava um advogado estrangeiro para que ele processasse essa empresa com os advogados da legislação de lá, o que já é altamente custoso por si só, ou seja, não teria ali um benefício financeiro, né? Teria que sopesar o dano com o benefício financeiro, né, daquela pessoa. Ou ela entraria aqui na justiça comum, né, ou na Justiça Federal, e teria que acionar o protocolo do Pacto Internacional de Ajuda em relação ao país Brasil e ao país objeto lá da empresa. Então, assim, é uma questão muito dificultosa, porque a gente precisa citar aquele representante por carta rogatória. Isso tem custas, é muito caro, então isso dificultava muito para as pessoas que eram lesadas por essas empresas hospedadas em âmbito estrangeiro. Aí foi que veio a última lei, que foi a mais recente, sancionada pelo Lula em 2023, no finalzinho de 2023, se eu não me engano, que trouxe uma série de regulamentação para as apostas de cota fixa, né, que são relacionadas a esses eventos reais. Que é a legislação em vigor hoje. Isso, exatamente, é a legislação em vigor hoje. Só que a gente tem uma tolerância hoje
de as empresas se adequarem a esse perfil. Até 1º de janeiro de 2025, as empresas vão ter oportunidade para se adequar à nova legislação, certo? Então, a gente tem esse período aí para que elas consigam se adaptar. E quais são essas exigências? Primeira exigência elementar, a questão de um representante legal no Brasil. Tem que ter um representante legal no Brasil. Por quê? Para obrigar essas empresas a obedecerem às leis brasileiras, obedecer a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, obedecer às normas do consumidor, obedecer todas as nossas legislações e fornecer uma segurança jurídica, uma maior confiabilidade em relação, né, àqueles apostadores que podem ter uma perda, né, e podem ter que vir a processar uma dessas empresas. Então, além disso, tem que ter um sócio brasileiro, um sócio cotista brasileiro com pelo menos 20% das ações dessas empresas, né? Teve políticas de fiscalização, compliance do Banco Central, teve vários requisitos que foram impostos, né, para que essas empresas elas causem menos riscos aos apostadores, né? Inclusive de conscientização da adicção. Em que pese, eu acredito que a lei ela é um pouco vaga nesse sentido, né? Por quê? Porque ela fala que as empresas elas vão ter que adotar políticas de conscientização e prevenção da adicção. Mas que políticas são essas, né? A gente não sabe, tá genérico lá. Existem algumas proibições, por exemplo, que as propagandas sejam voltadas para menores de 18 anos. Algumas tentativas de restrição, por exemplo, reconhecimento facial, para saber se aquela pessoa realmente